Olá, meus caros amigos patriotas nacionalistas, sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui testando esta nova ferramenta, que é um canal de rádio, e na estreia resolvi gravar este áudio sem imagem, para que você se concentre naquilo que vou explicar a vocês sobre este tema tão delicado que é o conflito Israel e Hamas. Adianto, antes de mais nada, que sou cristão e vivo no Brasil, onde até hoje ganhei minha vida, criei minha família e, portanto, este é o meu lugar, este é o meu país, esta é a minha pátria. Não sou judeu, aliás, tenho várias restrições a vários posicionamentos ideológicos, principalmente dos judeus ortodoxos, mas ao mesmo tempo tenho minha vida baseada na verdade e na justiça, e no tocante ao conflito Israel e Hamas. Muita mentira é espalhada por aí por pessoas que o fazem com a comodidade de estarem a milhares de quilômetros do lugar e que nunca se preocuparam em verificar a história, e nesta pobreza de conhecimento se aliam a grupelhos ligados ao crime organizado e repetem como papagaios apenas para parecerem bonitinhos e simpáticos, mesmo que isso custe o futuro do Ocidente. Vamos lá, o que você precisa saber sobre Gaza, Hamas, terroristas, Israel e família Bibas? Não adianta ouvir do meio para frente, não adianta não conhecer a história, não adianta acreditar em narrativas feitas por pessoas moldadas pelo esquerdismo. É por isso que hoje eu vou te contar o que especificamente você precisa saber sobre esse imbróglio que existe no Oriente Médio. Ocorria o ano de 1954. Gamal Abdel Nasser era um militar egípcio que deu um passapé no rei Farouk. Na verdade, foi um pé na bunda do rei Farouk do Egito e tomou o poder. Assim, em 1956, tornou-se presidente do Egito. Daí em diante, começou a ameaçar de jogar os judeus que viviam no Egito ao mar. Não havia um dia sequer que ele não acordasse com esse pensamento e não divulgasse a vontade dele de acabar com Israel e jogar os judeus ao mar. Um pouco antes dessa data, em 1946, foi criada a Jordânia, um país que nunca existiu no Oriente Médio, que nunca foi citado na Bíblia ou outras atestações, mas que conseguiu a sua independência dos ingleses que dominavam a região em 1946. Depois, no ano de 1955, a Jordânia ingressou na Organização das Nações Unidas. Você deve estar se perguntando o que é que o Egito e a Jordânia têm a ver com os palestinos. Calma, você já vai saber. Você já sabe que a Jordânia foi criada em 1946. Você já sabe que Gamal Abdel Nasser deu uma pernada no rei Farouk e se transformou no presidente egípcio, e que na verdade tornou-se um ditador. Imagino que você também sabe que Israel foi independente em 1948, mas você não sabe o que aconteceu em 1967, na conhecida Guerra dos 6 Dias. Agora, você também deve estar se perguntando, por que esse cara não fala dos palestinos? Não falo porque os palestinos nunca existiram até a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Quando Israel foi criada em 1948, 800 mil judeus foram expulsos dos países árabes com uma mão na frente e a outra atrás. O recém-criado Estado de Israel abrigou a esmagadora maioria desses judeus. Alguns vieram para o Brasil, outros foram para os Estados Unidos, mas a esmagadora maioria dos judeus, todos sefaraditas que foram expulsos dos países árabes, foram abrigados pelo Estado judeu recém-criado. No novo Estado criado existia uma região conhecida como Palestina, que nada tem a ver com os palestinos que tanto falam atualmente. Entretanto, em Jerusalém existia um grão mufti, cargo criado pelo exército inglês em 1920 e que servia para promover o islamismo. E desde muito tempo os ocupantes deste cargo já se posicionavam contra o sionismo, e em 1946, pouco antes da criação de Israel, o ocupante do cargo era Ramin al-Husseini. Husseini tinha ódio dos judeus, ele chegava a babar quando ouvia falar em Estado judeu ou Israel, ele tinha verdadeira ojeriza e ódio. Esse homem foi um amigo de Adolfo Hitler
e apoiava a morte de judeus. Por que eu estou contando isso para você? Porque em 1948, quando Israel foi criado, Hussein saiu gritando pela região da Palestina, onde viviam muitos árabes, que os árabes deveriam fugir dali, de dentro do Estado judeu, porque os exércitos árabes iriam matar a todos indiscriminadamente que encontrassem pela frente, que estivessem dentro do território agora Israel, fossem judeus ou árabes. Os árabes ficaram com medo e em pânico, e assim 780 mil árabes saíram de onde estava colocado o novo Estado judeu, migrando para o sul e para o norte para chegarem à divisa de Estados árabes. Migraram boa parte deles para Gaza e a outra boa parte deles para a Cisjordânia, na fronteira com a Síria, com o Líbano e com a Jordânia, com a intenção de passarem para o lado árabe, mas foram impedidos. Até então nunca se havia ouvido falar em Estado palestino, em povo palestino, ou em necessidade de haver um país com o nome de Palestina Árabe. A Jordânia dominava a Cisjordânia, que os judeus chamam de Judéia e Samaria, e o Egito dominava Gaza, e os árabes fugitivos ficaram ali confinados. De 1948, quando foi estabelecido o Estado de Israel, até 1967, quando Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, nunca havia uma única bandeira palestina, não havia povo palestino, não havia história palestina, não havia língua palestina, não havia cultura palestina e nunca se falou em criação de um país árabe com o nome Palestina. E aí eu pergunto a você que está me escutando, né, se você consegue me provar que até 1967 você ouviu falar em alguma bandeira que definisse povo palestino, que fosse na Cisjordânia ou que fosse no Egito. Por que os palestinos não criaram o seu país na Cisjordânia e em Gaza, quando Gaza estava nas mãos do Egito e a Cisjordânia nas mãos da Jordânia? Por que agora criaram o Estado palestino? Eu vou contar. Em 1964, um cidadão que era superior a Yasser Arafat, que era um dos seus assessores, criou a ideia, todos eles cidadãos egípcios, de uma pátria palestina, para que os judeus fossem jogados ao mar e essa pátria palestina ocupasse a localidade onde está estabelecido o Estado judeu, o Estado de Israel. Assim, em 1964 foi criada uma organização paramilitar chamada OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E quem foi o idealizador desta ideia? O egípcio Arbed Shukeiri, ele era o líder de Yasser Arafat. Com a morte de Shukeiri, Arafat assumiu o comando da OLP em 1964. Até 1967, nenhum país palestino existia. Gaza pertencia aos egípcios e a Cisjordânia pertencia à Jordânia. Israel foi obrigado a entrar em guerra contra 5 países árabes vizinhos em 1967 e venceu em 6 dias todos esses exércitos árabes. Foi após a Guerra dos 6 Dias que começa então a trajetória da OLP, criando problemas, sequestrando, matando, aterrorizando, e vocês devem se lembrar, sem dúvida nenhuma, em 1970 do que aconteceu nas Olimpíadas de Munique. E se não sabe, deixe seu comentário abaixo e eu te conto esta história. O Hamas é o substituto do terrorismo da organização OLP Palestina, uma organização criada apenas fundamentada no ódio aos judeus e que nunca foi um povo ou Estado. Seria o mesmo de dizermos que o PCC é o representante do povo brasileiro. O Hamas nasceu em 1987, superando a OLP nas ações e com bases na mesma fonte do salafismo jihad global, ao lado da Al-Qaeda, Talibã, Hezbollah e Estado Islâmico. O Hamas hoje representa o que há de pior em termos de material humano. São pessoas que não têm ética, não têm moral, não têm nenhum tipo de amor pela vida, e na medida em que Israel preza pela vida humana, o Hamas preza pela morte, porque quanto mais árabes morrerem, quanto mais judeus forem sequestrados, quanto mais israelenses caírem nas mãos dos terroristas do Hamas, mais eles fazem o carnaval que o mundo inteiro está presenciando no momento.
sem conhecer a verdadeira origem desta organização. No dia 8 de outubro de 2023, Israel declarou guerra ao Hamas e aí começaram as acusações de genocídio, inclusive por parte do governo brasileiro ao Estado de Israel, o que é uma deslavada mentira. O tempo está passando, Israel matou toda a liderança do Hamas, teve que enfrentar o Hezbollah no norte, teve que enfrentar problemas na Síria, teve que enfrentar o Iêmen no sul e o Irã, teve que enfrentar uma série de dificuldades, uma série de problemas, e o Hamas, com esses grupos terroristas menores, sequestraram 251 homens e mulheres que estavam em Israel na data de 7 de outubro. Essa é a verdadeira origem dos fatos. O ódio que nasceu entre os árabes contra os judeus e que você, talvez por desconhecimento ou interesse, acaba defendendo sem se atentar aos terríveis desdobramentos da criação de um Estado palestino que cristalizaria o nascimento do propalado Estado Islâmico, com o direito de comprar armas livremente. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora, ouvindo essa história, que é uma história macabra e que tenho certeza você não conhecia, e espero que a partir de agora você passe a analisar os fatos, analisar as narrativas, e a descobrir e se questionar qual o motivo de tanta gritaria pela criação de um Estado que nunca existiu e que não passa de um grupo terrorista dentro do Estado de Israel em busca da criação do Estado Islâmico regido pela Sharia. Se você é cristão como eu, não pode admitir que isso aconteça, pois no futuro seus filhos e netos podem ser as próximas vítimas desta insanidade. Deixe o seu like, isso faz com que a gente continue no ar. Compartilhe essa nossa conversa com seus amigos. E se você tem conhecido os muçulmanos, mande para eles, vamos ver o que eles têm a dizer. Eu quero ouvir também a tua opinião, que é muito importante para nós. Obrigado, estarei de volta oportunamente.